eu fui uma criança realmente muito curiosa, mas no sentido de absorver conhecimentos, né? Eu lia muito quando era pequeno e, na realidade, eu queria ser mesmo, era ser padre, por influência da minha mãe, né? Eu entrei para o seminário muito jovem, com 12 anos de idade, e concluí lá até o que a gente pode chamar o ginásio, né? Que era a 9ª série hoje. Então eu queria ser padre, mas quando eu vi que não tinha vocação, né? Eu então fui fazer o científico, né? E no científico, realmente, essa minha formação, digamos assim, mais filosófica, etc., de seminário, mais de língua, mas eu não continuei nessa área, né? Eu me apaixonei, na realidade, por matemática, né? Porque realmente no seminário as ciências eram uma coisa muito chata, né? Era ensinado muito livresco, eu nunca fiz um laboratório, nada, então não tinha por que ser cientista, né? Nessa área, pelo menos, né? De ciências exatas. Mas eu me apaixonei por matemática, né? E na realidade eu tive um professor muito interessante no ensino médio, e esse professor, ele fazia muitos problemas de física, mas naquela época era a época de ensinar física fazendo problemas, né? Que na realidade eram problemas matemáticos, né? De resolução de equações de nível e tal. Eu me empolguei com aquilo, mas a pressão grande realmente era para eu fazer engenharia, ou medicina, ou direito. No Ceará, naquela época, uma família de classe média só seguia essas 3 carreiras, né? E quando eu fiz o vestibular, era obviamente para engenharia. E eu realmente fui reprovado na prova de desenho, né? Porque eu realmente não sabia perspectiva, etc., né? E aí eu tinha todas as pontuações para entrar em física ou matemática, mas a física que eu tinha aprendido era matemática aplicada, né? Então eu fui fazer física, né? Mas tive logo evidências muito concretas de que minhas habilidades técnicas para a física experimental eram muito poucas, né? Eu podia, se a conversa fosse maior, eu podia descrever vários acontecimentos durante meu curso de física que mostraram que eu não podia ser um físico experimental, né? Então fui pensar em fazer teoria, né? E obviamente a minha ideia de física teórica era coisa de Einstein, né? Coisa da fronteira, exatamente, né? E eu queria realmente fazer física fundamental, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar em física de partículas elementares, fiz o meu mestrado nisso aí. Depois eu vi que realmente fazer esse tipo de física no Brasil era muito difícil naquela época, né? Não havia cooperação internacional, etc. A interação era muito pequena. Então eu escolhi para fazer doutorado nessa área mais conhecida hoje como física da matéria condensada, mas na época era física do estado sólido, né? Mas não era bem estado sólido, né? Eu fui trabalhar com sistemas de muitos corpos, que se trabalha com sistemas quânticos do tipo hélio líquido, baixa temperatura, etc. Fiz meu doutorado nessa área. Mas ao mesmo tempo eu peguei uma fase muito interessante, que foi o começo dos anos 70, 75, etc., e que estavam se desenvolvendo uns tipos de sistemas muito, digamos assim, exóticos para a época, porque eram sistemas que tinham a característica de 2 dimensões, né? Quer dizer, as partículas que a gente estudava, elas estavam confinadas a sistemas bidimensionais, né? Essa era a origem de todos os MOSFETs, que são a base tecnológica hoje de todos os chips, né? São transistores de efeito de campo, de metal, óxido, semicondutor. Então eu fui na parte de estudar a física de dispositivos, né? Fazendo física só, nunca saí de fazer física, mas sempre nessa área desses sistemas, né? E parte desse sistema eram sistemas criogênicos, né, de baixa temperatura, de elétrons na superfície de hélio, onde eu talvez tenha dado minhas maiores contribuições na parte científica. Mas foi um campo que foi se extinguindo, etc., porque não avançou muito. Mas, ao mesmo tempo, o sistema mais semelhante a ele é o sistema que eu trabalho até hoje, né, mas mais com a visão de dispositivos semicondutores, né? Então, participo desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é de nanodispositivos semicondutores, né?
E eu então fiz um físico teórico, mas mais trabalhando com modelagem computacional. Quer dizer, fazer design de futuros dispositivos, mas sempre com a preocupação de estudar a física, né? Não a aplicação imediata, né, tecnológica, mas sempre estudando a física desses materiais semicondutores que são propícios para gerar dispositivos semicondutores, lasers e assim toda essa alta tecnologia que a nanoeletrônica pode nos oferecer no futuro.